Seu sonho inicial era se tornar engenheiro mecânico, mas a sua vida tomou um rumo completamente diferente. Deus o chamou para um propósito bem maior e ele aceitou, dedicando a sua vida à missão através da música. Compositor, arranjador e produtor musical de grandes projetos, como Arautos do Rei, Ministério de Louvor, 4 versões de Adoradores e muitos outros. Hoje nós teremos aqui conosco meu grande amigo Ricardo Martins. Seja bem-vindo ao Terra Cota, Ricardo. Obrigado, Douglas. Amigo das antigas aqui, né? Rapaz, a gente não pode falar muita coisa aqui não, senão vai ficar complicado. Cara, que legal ter você aqui com a gente, cara. Estou muito feliz. Eu também. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Tenho visto online, né? Sempre de longe, né? E é tão bom estar aqui agora nesse ambiente onde já passaram muitas pessoas, né? E muitas lições aí pra gente. Que legal. Para o pessoal, eu te conheço bem, mas para o pessoal te conhecer, conta pra gente da onde você veio, você nasceu onde, suas origens, sua família, conta pra gente como é que foi também a tua infância. Bom, eu sou original do Espírito Santo, né? De Vitória, que é também a sua região, né? Eu acho que você nasceu em Vila Velha, né? Vila Velha. Vila Velha. Eu nasci em Vitória, né? E morei a maioria da minha infância em Nova Venécia, né, que é o interior do Espírito Santo. Então fui para lá mais ou menos com uns 3 anos de idade, 5, não lembro mais, né? Faz muito tempo. E morei lá até os 15 anos, depois eu saí de lá, fui estudar no IPAI, em Petrópolis. Depois voltei para Vitória, fiquei pouco tempo em Vitória. Na verdade eu sou de Vitória, mas eu morei pouco tempo na cidade de Vitória, na capital, né? É interessante porque eu mesmo, eu cresci em Vitória, mas eu te conheci quando você já estava jovem, quando você voltou nessa fase, né? Voltei para, na época, cuidar... Quer dizer, eu não voltei para isso, mas a gente acabou trabalhando no Solanza, né? Que era um grupo que já existia, né? No Brasil, né? No Espírito Santo ali, né? E a gente assumiu ali, eu e meu irmão, e meio que voltamos, né? Com o grupo Solanza na época, né? Um grupo que meu pai começou muito tempo atrás. E aí começou uma vida musical meio que sem querer ali, né? Então, isso que eu queria saber. Como que a música entrou na sua vida nesse percurso, né? Porque eu lembro justamente de conhecer quando você foi para Vitória com o Solanza, né? E eu estava tocando ali. E você também já era, para surpresa de muitos, né? Muitos não sabem, você é saxofonista. E eu olhava, poxa, que legal, o Ricardo tocava saxofone, e eu estava olhando para você assim. Me conta como é que você entrou na parte musical, né? Então, foi assim, na verdade o primeiro instrumento, né, o primeiro contato com música que eu tive foi com o piano, né? Quando eu comecei com 6, 7 anos de idade, né? E passei por vários professores, né? Professoras, na maioria, e estudando piano, né? Como todo mundo estuda, né? Aqueles livros de estudo e tal. E estudei piano por 7 anos. Não gostava, para dizer a verdade, assim, eu ia porque meus pais mandavam. Mas eu ia Você vê a importância, né? Às vezes dos pais, mesmo quando a criança não quer. Não, com certeza. Eu conto isso para vários pais que falam, por que meu filho não quer estudar? Aí eu falo, tem 2 coisas. Uma, que tem que tentar mesmo. Outra coisa, às vezes tenta um outro instrumento, porque nem sempre o instrumento que o pai quer que o filho estude é o instrumento que a criança quer tocar, né? E isso aconteceu, inclusive, comigo, né? Porque... quando eu tinha mais ou menos 11 anos, aí eu tive o contato com um instrumento de sopro, né? Até então eu só estudava piano, e aí eu, na verdade, eu falei assim, eu quero tocar... Um primo meu foi na minha casa visitar, ele tocava flauta doce. Aí ele tocou lá um parabéns pra você, o negócio, e eu fiquei louco. Eu falei assim, cara, eu quero tocar flauta doce. Aí eu fui numa escola de música, que tinha uma banda, né, da cidade, lá em Nova Venécia. Era de graça, inclusive, o ensino. E eu cheguei lá para o maestro e falei, eu quero me inscrever aqui. Ele, qual instrumento você... Eu falei assim, flauta doce. Eu mal sabia que não tinha flauta doce. Ele falou assim, rapaz, não quer outra coisa? Porque a banda, né, cara, tipo, trombone, tuba, não sei o que, flauta doce. Aí o maestro falou assim, e trompete? Aí eu falei, mas eu queria flauta doce. Eu falei assim, não, porque flauta doce não dá, não. Aí eu comecei a estudar trompete, na verdade. Antes saxofone. Estudei trompete por uns 3 meses, mais ou menos. E até hoje eu lembro a escala do trompete. E tudo. Mas aí na banda tava precisando de gente para tocar saxofone. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te dar um outro instrumento aqui, porque é o que a gente está precisando agora. Aí passou para saxofone, eu me apaixonei pelo instrumento.
E Que parei legal. totalmente o piano na minha vida. Eu fiquei sem encostar o dedo no piano por uns 7 anos. Olha, cara. Só tocando saxofone. Você estudou 7 anos piano, depois você ficou uns 7 7 anos. anos. Tá parecendo a história de Moisés, né? 40. 7 anos de vacas magras. É isso aí. E aí, eu fiquei mesmo só tocando saxofone. Quando você me conheceu, inclusive, eu só tocava saxofone. Sim. Que você comentou aqui, você me via tocando. Eu não tocava piano naquela época, não. O piano surgiu num momento em que eu estava começando a pensar em ideias de composição. E aí eu percebi que não tinha muito como compor só tocando saxofone. Né? Tinha que ter um instrumento harmônico, né? Um violão, um piano. E aí eu quis voltar para o piano nessa época, já era tarde demais quase. Que era piano clássico, né? Então eu já estava em outro momento da minha vida, já com 20 e tantos anos, assim, né? Não 20 e tantos, né? 20 anos mais ou menos, 21, 22, quando eu comecei a compor. Foi tarde, inclusive, né? E você comentou que você veio para Vitória para cuidar ali do Solanza, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa parte da sua vida, né? Porque eu acredito que ali foi bem importante para te moldar o que você é hoje, né? Sim. E conta pra gente também as suas influências ali musicais também, né? Sim. Então, nessa época, né, que a gente resolveu começar o grupo, foi exatamente essa época de transição que eu só tocava saxofone e que eu comecei a voltar para o piano, mas já com preguiça, né, de estudar de novo, aquele monte de nota. E aí alguém falou assim, cara, tem um negócio fácil aí chamado cifra. Negócio fácil. É bem mais fácil. Mas mesmo assim, no começo foi difícil entender assim, a concepção de você tocar com acorde só, né? Sim, sim. Só a cifra, né? E aí, nessa época, eu comecei a desenvolver, né? De tentar achar uma melodia, né? Uma coisa que fizesse sentido. E foi justamente nessa época do Solanza aí, né? E tudo meio que sozinho. Tudo meio que sozinho. Nessa época foi meio que sozinho, né? Não tinha internet ainda, eu acho. Nessa época eu estava começando, né? Que foi ali, ó... Quer ver? Isso foi em mais ou menos anos 2000, assim. 1999, ano 2000. Foi essa época que eu estava envolvido com isso. E é engraçado, porque nessa época eu nunca tinha escrito partitura, só lido partitura, né? E é diferente, né? Você sabe bem disso, para quem escreve e para quem lê. Tem gente que lê muito bem, mas se você solfejar uma coisa para a pessoa e pedir para ela escrever aquilo... Ela não tem a prática. Ela não tem a prática. E teve uma pessoa, né, que você conhece bem, né, que foi o Maestro Rocha, né? Sim. Que era um grande músico, né? ainda, acredito. O Espírito Santo foi uma das referências para gente ali, né? Da Polícia Militar, né? E tal, lá do Espírito Santo. Ele era maestro da banda da polícia. E ele estava produzindo um projeto nosso, né? Do Solanza, porque eu também não produzia naquela época, né? Então foi meu primeiro contato com o estúdio, né? Que inclusive na época não foi uma época que eles tinham acabado de sair do rolo e tinha passado por um negócio chamado ADAT. Ok. Que era um negócio mais moderno, porque tinha um controlezinho remoto, assim. Era uma transição ali naquela questão de gravação, do que eles usavam. Não era ainda o digital. Mas, Uau. então, eu lembro que a gente começou a gravar no rolo e no meio da gravação eles compraram esse equipamento novo e aí foi pro ADAT. Que legal. Né, que foi, era tipo um videocassete, assim, né? Tipo é como se fosse um disc, né? E aí, disquete maiorzinho. E aí, eu vi ele fazendo uma coisa que eu fiquei louco, assim. Que eu cantei uma música para ele, uma composição nova, né, que a gente estava gravando ali, e ele estava com um caderno de música, sem piano, sem nada, e ele foi escrevendo. Então eu fui cantando, né? Ele. E agora? Eu fico olhando assim, cara, como esse cara faz isso? Aí eu cantava mais um pedaço, ele escrevia, ele já meio que colocando os acordes, assim, sem piano, sem nada. Aí, aquilo ali foi pra mim, foi um negócio que mudou minha vida. Porque eu falei assim, eu também quero fazer isso. Que legal. Assim, o cara não é melhor que eu, cara. Assim, eu vou fazer isso também. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, assim, né? E, tipo, parar para prestar atenção em coisas que eu não tinha aprendido no passado e que eu estava tendo contato naquele momento, né? Que legal. Arranjo vocal, colocar só um monte de bolinha, assim, não tinha muita noção de ritmo, essas coisas. Mesmo já tendo estudado música. Sim. E tocando saxofone já há bastante tempo, dava aula e tudo, mas não tinha essa prática de escrever. Aí eu comecei, eu lembro que eu mandava meu irmão, canta um negócio pra mim aí.
Aí ele cantava, tocar, fazer aqui. Agora ia no piano e conferia. E ali foi Você fazia o seu treinamento perceptivo, era Aí isso entrei em estúdio, mesma coisa. Fiquei apaixonado por estúdio, produção. Olhei assim, os caras gravando, cara, e tal, como é que era. Aí eu falei assim, cara, o próximo projeto eu quero produzir. Que legal, cara. Eu quero fazer, mesmo que seja ruim, mas eu vou. Então foi um momento, esse momento foi um momento chave para mim. Eu vou colocar assim, ano 2000. Que legal. 99, ano 2000, foi um ano que mudou minha vida, assim, para entrar nessa área de produção e escrever e começar a fazer arranjo. E tomar decisões que iam te moldar para o futuro ali, né? Cara, você tem muita coisa de história aí, né? A gente tem que seguir, senão vai ficar... Conta pra gente um pouquinho, porque eu sei que daí você fez um trabalho maravilhoso ali no Solanza, né? Que era o grupo do seu pai, né? Depois você... Só que dali você teve outras coisas, né? Então conta pra gente da onde você foi, né? Depois de Solanza, para onde você foi. Uhum. Então, aí em 2001, entre 2000 e 2001, eu queria fazer minha faculdade de música e aí eu comecei, eu fiz a inscrição, passei lá no Conservatório Brasileiro de Música, né, no Rio de Janeiro. Eu tinha feito para composição. E aí nesse momento de mudança, né, cara, aí como é que eu vou fazer? Eu vou morar no Rio, não tinha dinheiro direito para ir para o Rio de Janeiro para morar. Eu passei um fim de semana no IPAI e aí eu toquei sax com um amigo meu no piano. E foi uma música bem bacana, assim, a gente fez bastante coisa legal. E o diretor do colégio, ele gostou muito, assim, da apresentação. No final do culto, ele chegou para mim e falou assim, o que você está fazendo? Daquele papo, né? O que você está fazendo? Aí ele falou assim, que a gente está precisando de professor aqui, de sax, e alguém para reger o coral, jovem do colégio. Ele, como é que está a sua vida? Aí na hora, eu falei assim, eu tô querendo vir para o Rio de Janeiro, né? E Petrópolis é 1h30 do Rio de Janeiro, né? Sim. E aí eu lembro que eu consegui fazer os dois, assim, ao mesmo tempo, né? Eu fui contratado para trabalhar no IPAI. E aí, para resumir a história, eu fiquei lá 3 anos. De lá, numa manhã, na terça-feira, eu lembro até hoje, terça-feira, acho que foi 17 de junho de 2003. Caramba! Lá no colégio, no IPAI na época, tinha uma coisa que a pessoa ligava para o colégio e a pessoa transferia para sua casa, né? Então, a menina, a telefonista me ligou, né? 9 da manhã, não sei. E ela falou, o pastor Fernando Iglesias está na linha aqui, posso passar para você? Nossa. Aí eu falei assim, o quê? Pastor Fernando Iglesias? Como assim? O que eu fiz de errado, né? O que ele descobriu? O que ele descobriu de mim? E aí ele me ligou e se apresentou, né? Não precisava, né? Eu sou o pastor Fernando, tava na época, ele era orador do Está Escrito, né? E aí ele falou, tem uma ideia de fazer um grupo de louvor e um quarteto. Explicou mais ou menos a ideia, era uma coisa muito nova para mim também, assim, né? Eu falei assim, como assim, um grupo de louvor? E ele falou, enfim, Petrópolis, na época, a Novo Tempo ficava em Nova Friburgo, né? Sim. Então, Petrópolis de Nova Friburgo, mais ou menos umas 2 horas, assim, de carro, né? 2h30. E aí ele falou, você pode vir aqui na minha casa pra gente conversar e tal. Quando que você pode vir? Aí na hora eu falei assim, hoje? Agora. Eu não tinha nem carro nessa época. Helicóptero aí? Eu não tinha nem carro. Eu falei assim, um amigo meu que trabalhava comigo, né, o Misson Charles, que também é do Espírito Santo, né? Ele pegou ele tinha um carro, né? Ele me levou lá na casa dele. E aquela coisa, né, cara? Nunca tinha Novo Tempo, né? Na época era Adsat. Nem era Novo Tempo. Nem era Novo Tempo, era Adsat. E me levou lá, eu fui na casa do pastor Fernando, a gente passou a tarde conversando, ele me mostrando um monte de DVD, de referência, o que ele estava pensando, mas ele não sabia como fazer, mas era algo que... Enfim, ali começou uma nova história na minha vida, né? Porque naquele dia a gente fechou de eu trabalhar lá no Está Escrito, né, para ser o produtor musical do Está Escrito, fazer isso, também produzir a parte musical do programa. E a partir do meio de 2003, né, que foi em junho, né, dali em diante, eu fiquei 6 meses trabalhando no IPAI e trabalhando no Está Escrito. E aí, em dezembro, eu fiz a transferência e a mudança para Nova Friburgo. E aí a gente começou o Ministério de Louvor Está Escrito, né? E é legal você falar 2003 a data, porque eu já falei isso para você, mas assim como o pastor Fernando te ligou e foi uma bênção na tua vida, né, e te transformou,
eu também recebi uma ligação, uma ligação tua. Em 2003? Em 2003. E eu lembro que a minha irmã me atendeu e eu não estava em casa. Ela falou, Douglas, o Ricardo ligou, ele falou que tem um projeto, que tem o pastor Fernando, que não sei o que lá. Liga para ele, não sei o que é. E eu lembro disso daí. Eu tava no ensino médio. E você lembrou de mim, cara, essas coisas, né? Uhum. E me chamou para participar do Ministério de Louvor Está Escrito. E também foi um marco para minha vida. Então eu agradeço muito a você também. A Deus primeiramente, mas você. Pastor Fernando também, né? Pelas oportunidades, né? Que Deus coloca na nossa vida. Conta pra gente um pouquinho, porque, nossa, é muita coisa, mas o que representou e como é que foi essa coisa do Ministério do Louvor, né? Eu sei, eu lembro, vivi aquilo, mas o que foi isso pra você na tua vida? Tenta resumir, porque a gente tem coisa pra contar. O meu resumo disso, eu poderia dizer, já falei isso em outros lugares, o Ministério do Louvor Está Escrito foi o melhor projeto da minha vida. E quando eu falo melhor projeto, não é nem em termos de qualidade, porque as coisas depois vão, né? O vídeo vai ficando melhor, a equipe vai ficando melhor, tudo. Não tem como comparar um projeto que é feito hoje com um projeto que foi feito há 20 anos atrás, em vários sentidos. Mas, assim, não sei, cara, aquele projeto ele foi a experiência muito especial para mim, assim, muito especial. E eu lembro que teve na época, a Novo Tempo já estava em Jacareí e nós não tínhamos estrutura lá ainda para fazer, né? Os estúdios estavam sendo montados ainda, não tinha nada. A gente pegou essa transição, né, de Friburgo para Jacareí, o Ministério de Louvor, ele pegou essa transição. Né? Mudou junto, eu lembro que né? eu quis mudar para São Paulo por causa disso. Nunca consegui, mas eu quis ficar por causa disso. Então chegou um momento assim que a gente tinha o nosso orçamento e não tinha com aquele orçamento não tinha como fazer fora da Novo Tempo. Mas na Novo Tempo também não tinha ar-condicionado nos estúdios, não tinha nada. E aí eles foram meio que cancelando, cara. Eu fiquei desesperado, assim, falei assim, cara, não pode cancelar esse projeto. Aí eu fui numa papelaria, né? E comprei. Poucas pessoas sabem disso, na verdade. E comprei isopor, cara, um monte de coisa. E eu falei assim, cara, eu vou construir uma maquete de isopor e os negócios, e vou fazer igualzinho, cara, o lugar lá, o estúdio que a gente tem, e vou provar que a gente tem como fazer ali e colocar 100 pessoas lá dentro. É mesmo? Aí eu fiz, cara, arquibancadazinha com papelão, não sei o quê. Sério? Passei uns 2 dias fazendo, assim. Aquilo eu tinha que ter guardado, cara, aquele negócio ali. E eu fui no estúdio, medi e fiz tudo... Tudo em... Como é que fala? Na escala, né? Na escala, assim, real, né? E aí mostrava, ó, isso aqui, ó, cada 1 centímetro é 1 metro, não sei o quê. Isso, cara. E tá vendo? Ó, dá pra colocar e tal. Se a gente colocar uma câmera aqui atrás e colocar 2 aqui, você já mata não sei o quê, a banda fica aqui. Olha. Então, se você assistiu o DVD hoje, dá pra ver que é um lugar apertadinho. Sim. Aí eu falei assim, vamos fazer, cara, com o dinheiro que a gente consegue fazer esse DVD aqui. E aí o pastor Fernando olhou assim a maquete, aí todo mundo ficou doido, cara, aquela maquete. Não era perfeita, né? Mas dava pra ver, assim, tipo, dá pra você olhar assim e ver assim, o lugar e como ficaria. E a gente fez o DVD lá. E foi... Eu lembro que a gente guardou essa maquete um tempão e depois jogamos fora, né? Foi um marco, né? Não, eu tenho certeza que não só pra sua vida, mas pra igreja, né? Pra toda a rede, Novo Tempo. Acho que pra juventude, né, que vivenciou isso daí. Realmente pra gente foi muito especial, mas eu tenho certeza que pra igreja também foi. E foi um projeto também, né, como você falou, né, o seu nome aí, que a gente conseguiu, tinha uma banda, né, uma coisa nova, né, a gente viajava com a banda, a gente conseguia pagar alguma coisinha pros músicos ali, né, e muita gente estava começando ali, eu estava começando também, né, mas você talvez foi um primeiro grande projeto, o Edson Valentim, né, que infelizmente faleceu, mas foi o primeiro projeto da vida dele também, JR, né, e outras pessoas que foi a primeira vez que eles conseguiram finalmente, né, gravar um DVD, né, e uma coisa que estava sendo nacional, né, realmente. Então a gente foi assim, usou os talentos locais mesmo ali e aconteceu, né. Nossa, foi uma benção aquilo lá. E bom, depois disso você acabou indo parar no Arautos do Rei. Conta pra gente como é que foi esse o Arautos foi assim, eu já estava ali, né, com o pastor Fernando. O que aconteceu foi que o Arautos, a Voz da Profecia tinha um orador e o Está Escrito tinha outro orador. E aí, em 2007, na virada de 2006 para 2007, eles acabaram com 2 oradores e colocaram só o pastor Fernando para ser orador dos 2 programas de TV. O pastor Fernando sendo orador da Voz da Profecia não fazia sentido mais ter o Ministério de Louvor Está Escrito, e tinha um quarteto Está Escrito também, né? Porque existia o Arautos do Rei, né? Então eles falaram, você vai ser o orador da Voz da Profecia e agora o seu quarteto é o Arautos do Rei, né? Porque tem que ser, né? Lógico.
E aí, como eu já estava trabalhando com o pastor Fernando, ele me fez o convite para assumir a direção da Arautos do Rei. Eu lembro que ele me ligou, eu estava em Vitória, inclusive, né, de férias, né, eu ia passar férias lá, morava em Jacareí, passava férias em Vitória com a minha família. E foi numa virada de ano, assim, dia 31 de janeiro de 2006 para 2007, né? E ele falou, você tem que vir para cá amanhã, para já começar a fazer teste. Uau. Porque tem agenda, né? A agenda não para, né? Não tem como parar a agenda. Sim, sim. Então, eu me lembro que eu dirigi de Vitória para Jacareí no dia 1º de janeiro, que é feriado, né? Sim. E com 1000 coisas na cabeça, imagina? Nossa. Sim, 1000 coisas cara, na cabeça. Eu, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Tipo, como é que minha vida mudou agora? Feliz, óbvio, pela oportunidade, né? Sim. Mas preocupado também, né? Porque Arautos do Rei é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, sim. E Deus te usou muito nessa sua oportunidade. E conta pra gente um pouquinho. Bom, você ficou quanto tempo no Arautos do Rei? Foram quase 9 anos. 9 anos, cara. Nossa, quase 9 anos. Nesse tempo aí todo, eu tenho certeza que você tem muitas histórias aí. Teve altos e baixos ali, né? Conta pra gente alguma história, alguma coisa que marcou. A gente vai um pouquinho depois falar um pouquinho das músicas, né? Mas dentro da história, do que você viveu ali, porque eu tenho certeza que acho que dá para dividir, né? Tem Ministério de Louvor está escrito, aí depois você teve o Arautos, né? Tudo. E aí, enfim, conta pra gente como é que foi alguma coisa interessante que você tem dessa época aí pra gente. É até difícil, né, de trazer alguma coisa única, assim, né? Porque realmente é tanta coisa que acontece, né? Tanto na nossa vida ali como a família Arautos, eu vou chamar assim, né? Os componentes, porque é muito intenso. O Arautos é muito intenso, né? Explica um pouquinho. Tem gente que não entende, né? O que vocês fazem, o Arautos do Rei? Então, o pessoal do quarteto, pelo menos na minha época, né? A gente viaja, mas todo mundo que faz parte do quarteto, eles têm uma segunda função, né? No Novo Tempo, né? Alguns trabalham na escola bíblica, eu trabalhava na gravadora Novo Tempo, né? E cada um na sua área, né? Tem alguns pastores que dão conselho, né? Aconselhamento. Então, geralmente, ali no Arautos, era assim, a gente viajava, chegava, tinha um dia de folga, e cada um ia para o seu departamento, né? Fazer os seus trabalhos, né? Eu, no meu caso, produzindo, né? E trabalhando com a equipe ali da gravadora. E é muito intenso, né? Porque você vive... A gente teve ano que a gente viajou 120 dias no ano, né? 120 dias, 140 dias no ano. Quer dizer, é quase que, né? É metade do ano viajando, né? Sim. Então, uma coisa que a gente... aprendeu é que a gente precisava de ser amigos, né? Nós precisávamos ser amigos mais do que cantores, ou seja lá o que for, né? Porque senão você não consegue passar o que vocês estão lá cantando, né? Para pessoas, para poder tocar o coração delas. Sim. Se vocês estão em briga entre vocês, né? Deve ser uma coisa bem... E termina, né? O grupo termina mais rápido, né? Se você não tem amizade, né? Então, uma coisa que eu levo, né? Levei com saudade, assim, da época da minha formação, a última ali, né? Que foi o Oséias, o Tarsis, o Milton e o Jairo. É que a gente, apesar de... A gente teve um momento de estresse, né, cara? Um com o outro, não concordar com uma coisa. Que é mas, normal, cara, né, família. Com muito respeito tudo, né? Muito respeito. E no final das contas, no final do dia, a gente estava rindo e comendo. Que legal. Literalmente isso. Então, e pronto para outro dia, né? Que legal, que legal. Então, esse aprendizado de como você conviver, né, com os seus amigos, porque realmente ali o Arautos vocês têm que estar o tempo inteiro juntos, né? Ricardo, você contribuiu muito para a música da nossa igreja, né? E você produziu muitas coisas, mas eu estou tentando focar em algumas das maiores, né? E além do Ministério de Louvor está escrito, você teve o Arautos, e aí depois uma grande produção que você teve bastante influência foi o Adoradores, né? Conta pra gente como é que isso surgiu. O Adoradores surgiu de uma forma bem interessante, porque eu sou muito ruim para dar nome para música. Se eu compor uma música, para mim a parte mais difícil não é compor, não. É botar o nome daquela música. Questão de achar nome assim, de coisas, né? Mas, enfim, eu estava vindo de uma viagem de Recife. O Arautos foi cantar lá na região de Recife, outros lugares ali. E
eu fiquei um dia extra lá, porque tinha uma reunião na época da gravadora lá, estava acontecendo, um projeto que talvez fosse acontecer em Recife. E aí eu fiquei um dia a mais lá para fazer parte dessa reunião, a gente foi em alguns locais, assim. E aí eu voltei um dia depois, né? O quarteto voltou, eu voltei um dia depois. E aí voltando, né, no voo, eu sou uma pessoa muito assim de projeto, né? Eu gosto muito de projeto, né? Então, tudo que eu faço, se eu estiver fazendo um projeto aqui agora, eu já estou pensando no próximo, fazendo Legal. esse. Eu gosto de projeto, né? Eu gosto de produzir, né? É o que Então, movimenta. Uhum. é a coisa que me dá prazer. Então, voltando, né, nesse voo para São Paulo, eu estava com meu laptop, né, e estava escrevendo as coisas. Aí me veio essa coisa na cabeça que não era nem uma coisa nova, assim, né? Mas eu falei assim, tem muito tempo que a gravadora não faz um projeto assim com todos os cantores, né? Na época a gravadora tinha bem menos cantores que hoje, né? Tinha um cast ali de 18, 20 cantores, sei lá. Uhum. Hoje tem 70 por aí. Sei, eu acho que 24, acho que no final das contas foram 24 cantores. Uhum. Então eu falei assim, poxa, seria legal fazer um projeto assim, né? Com todos os cantores da gravadora. E eu pensei, a princípio, eu pensei de ser uma coisa mais, não louvor, né? Um projeto assim de performance, né? Okay. Você vai lá, canta, o pessoal aplaude, né? Próximo, fazer uns trios, colocar umas pessoas para cantarem que não cantaram juntas, né? Aquela coisa, né? Legal. E aí me veio na hora, cara, esse nome, eu falei assim, cara, mas como é que esse projeto, qual o nome que seria um projeto desse, por exemplo, assim? Aí eu falei, cara, todos nós somos adoradores, né? Todo mundo está adorando. Aí eu falei, cara, adoradores? Eu falei, cara, adoradores. Eu falei assim, aí eu coloquei esse nome lá, né? Poderia até mudar, né? Mas foi o primeiro nome que veio, assim, e eu curti bastante. Aí eu fui para a gravadora e apresentei o projeto, né? Eu falei assim, ó, me veio essa ideia, o que vocês acham? Fazer um projeto com todos os cantores, blá, 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 chamado Adoradores. Aí os caras, né, a direção da gravadora da época, falaram assim, cara, legal mesmo e tal, não sei o quê. Aí alguém falou assim, cara, e se fosse louvor? Aí eu tinha, depois que passou o Ministério do Louvor, né, isso está escrito, por algumas razões pessoais, eu não queria mais mexer com louvor, não. Aí eu falei assim, não, por exemplo, louvor, não mexer com isso não. Vamos fazer negócio de performance mesmo, né? Vamos fazer. Aí eu disse, não, cara, mas poxa, se fosse louvor e tal. Eu falei assim, cara, eu não consigo ver isso como louvor, não. Assim. Enfim, resumindo a história, a gente teve uma reunião com a direção da Novo Tempo, né? E ali foi apresentado questões que mudaram a minha mente, né? Mudaram as minhas ideias. Legal. E eu falei assim, então, eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, um projeto de louvor chamado Adoradores. E, assim, o projeto Adoradores, eu sempre falo isso, ele é uma raiz do Ministério de Louvor Está Escrito, né? Porque quando foi apresentado essa proposta de ser louvor, eu falei isso. Eu falei assim, eu gostaria de fazer algo que fosse uma continuação do Ministério de Louvor Está Escrito. Para mim não interessa o nome, mas a ideia, a ideia, assim, e tem razões por trás, né? E aí foi o pastor Toninho, né, que é o diretor da Novo Tempo, né? Ainda ele falou, não, podemos fazer nessa direção e eu acho que é isso. E aí surgiu o projeto Adoradores e lógico, né, aí vem roteiro, como fazer, entra fala, né? Eu falei assim, na minha cabeça, assim, como é um número de cantores menor, né, do que é hoje, era mais fácil de, tipo assim, todo mundo vai fazer alguma coisa. Sim, né? Então, a minha ideia era essa, era assim, um projeto que tenha todos os cantores e que todo mundo faça alguma coisa. Seja cantando, seja ministrando, mas que todo mundo tenha uma participação na adoração ali. E foi um projeto... Está em sido, né? Já foi na versão 5, né? Uma bênção para a igreja, né? Nossa, que legal. A gente tem falado aqui de tudo que você tem feito, né? Vamos mostrar um pouquinho das músicas para ver se o pessoal conhece um pouco as músicas? Vamos lá. Dá para tocar alguma coisa aí? Eu até tenho uma lista aqui de 150 músicas que você fez. Vamos tentar fazer elas por ordem de chegada, né? Tentar lembrar dos tons aqui. A primeira que eu tinha anotado aqui, Meu Refúgio. Meu Refúgio. Vamos fazer só o que eu... Vamos fazer o refrão. Cadê? Não, vamos fazer o início, vamos lá. 1, 2, 3 e... És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo,
né? É que pegou bastante. Vamos para outra, porque senão a gente vai ficar demais aqui. Ó, tem essa... Toque Minhas Mãos. Isso. Vamos pro refrão dessa daí. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos. Eu sei sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar, o Deus de toda glória vindo te abraçar. É vindo me abraçar, né? Me abraçar. Inclusive essa música tem o seu solo, Esse daqui. Foi pra mim uma oportunidade imensa, né? solo de soprano, né? Que Sax foi assim, soprano. uau, tudo, né? Foi muito legal, cara. Muito legal. Eu amo tocar essa música. Amei tocar e continuo amando. Tem uma outra aí do ministério que a gente gosta bastante. Deus de Israel. Ah, verdade. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, bom demais. Cara, você fez parte dessa história, né? Eu fiz, cara, e dá saudade, cara. Dá muita saudade. Ó, vamos partir para a versão parte do Arautos lá. Tá bom. Essa daqui é só um pouco mais. Ah, tá. Essa música, ela surgiu assim, né? Sem pretensão nenhuma. Tava falando aqui antes com o pessoal, né? Foi uma música que surgiu pra fazer... Foi a primeira música que eu fiz para Arautos. Eu entrei, foi a primeira música, assim, vou fazer uma música, começar, né? Trabalhar, começar a serviço, né? Mas foi uma música, assim, essa música ela é simples, né? A letra é simples, musicalmente ela é simples, e é impressionante como que foi uma música como que ela chegou longe, chegou nos corações das pessoas, né? Assim, tudo nessa música é simples. A mensagem dela é maravilhosa, né? Vamos cantar esse refrão aí. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Rapaz, só tem música ruim, hein? Ó, outra aqui, Vaso de Alabastro. É isso aí, já nesse tom aqui já. É nesse tom? Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando a gente gravou um DVD, você tocou essa música, não foi? Eu gravei numa versão, é engraçado, porque eu gravei numa versão pra TV que a gente fez. Foi um DVD, acho que de alguma coisa do Está Escrito, mas aí depois na versão do DVD, você me chamou para uma outra música.
Ah, que verdade. Mas assim, é engraçado porque toda vez que eu toco, que eu escuto essa música, as pessoas Você gravou no Está Escrito, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E as pessoas, você toca essa música? Eu falei, toco, mas não no DVD, né? Não, enfim. Você já está na minha vida há bastante tempo. Eu tô, né, cara? Ó, vamos para outro aqui. O dia enfim chegou. Isso. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei. Rever os meus amados em Cristo descansarão. E ao grande coro quero ir e juntos celebrar Jesus. Rapaz, quanta música bonita. Essa música... Desculpa. Essa Vai música lá, aqui, já? cara, foi no enterro da minha avó. Que eu, olhando assim, cara, o pessoal jogando aquela terra em cima ali, na hora, assim, me veio tipo assim, cara, a gente tá aqui hoje chorando, né? Mas um dia, nesse mesmo lugar aqui, em Nova Venécia, sabe? No interiorzão aqui, Jesus vai estar voltando, cara. Imagina, o anjo... Eu tenho certeza que ela vai ser salva, né? Então, é uma pessoa muito cristã. Imagina, cara, nesse mesmo lugar aqui vai ter anjo aqui, assim, do lado aqui, pegando ela, tirando. Aí eu fiz essa música baseado nessa situação, assim, né? Triste, né, cara? E eu falei assim, não, mas isso aqui vai ser festa aqui um dia. Aqui vai ser celebração E eu acho acontecendo que é aqui. por isso que essas músicas, mesmo você fala que são simples, né? Mas é porque a profundidade da mensagem dela, ela toca a gente, né? E não tem coisa melhor do que ter realmente a esperança que a gente tem. Que a gente sabe que, mesmo com a morte, se a gente está em Cristo, a gente tem vida. Então, eu acho que é isso que faz a gente descansar, poder dormir tranquilo, sabendo que se a gente tem Deus, a gente tem a vida, né? E uma coisa que um estilo musical, né, um tema que eu faço muito, assim, que para mim o fenomenal, assim, o tema, né, assim, que eu acho que ele atinge mesmo o coração das pessoas e do compositor também, é a Volta de Jesus para mim, ou Céu, né, eu gosto muito desse tema, assim, que inclusive o Arautos do Rei tem muita música, né, sobre isso, e a mensagem principal do Arautos do Rei é essa, né, então eu sempre procuro fazer algo que tenha essa mensagem, né, sobre o céu, né. Essa música nova, o que a gente ia fazer é justamente falando sobre isso. Mas aí quando Jesus, quando ele estiver voltando, né, é aquele mesmo tom, né, falar, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Vale a pena, né? Entre meus filhos queridos, esse é o meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, para todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Essa daí, quantas vezes eu cantei, porque ela toca muita gente. E essa música ela vai crescendo, cara, mudando de tom, assim, o quarteto. Esses dias a gente esteve junto, né, uns 3 meses atrás, aí, com essa formação cantando. Aí eu falei, cara, essas músicas que vocês cantavam há 10 anos atrás, você tem que cantar um tom abaixo aí. Porque, hoje em dia não tava rolando muito mais, não, cara. Termina. Que legal, que legal. Acho que tem mais uma que a gente separou. Ainda existe graça. Qual que é o tom dessa música? Ih, boa. Coloca aí, Bruno, enquanto você... Ok. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está, espera a sua decisão. Pois breve o conflito findará e o céu selado estará.
Baseado num sermão, cara. Eu escutei lá em Brasília, o pastor estava falando sobre graça, no projeto Ainda Existe Graça do Arautos, essa música, faltava uma música para fazer no projeto. E aí eu compus essa música, acabou sendo o tema do CD. Você era o pastor Fernando ou era outra pessoa? Era o pastor pregando, e eu fui anotando ali as coisas que ele estava falando, achei interessante. Depois cheguei em casa, dei uma estudada um pouco mais no tema. No tema, né? Por isso que é importante prestar atenção no culto, né? Tá na igreja, né? Não teria tido essa música. É verdade. Eu fiz muita música. Para mim, um momento mágico assim do Arautos era apelo. O Arautos cantar ali antes e tal, legal. Mas para mim, o apelo sempre foi um momento muito espiritualmente assim, muito diferente assim de tudo, sabe? Porque é o momento mesmo assim que a pessoa, você vê, cara, tomar a decisão, sentado no piano assim, e eu ficava olhando assim pro povo, ainda mais quando tinha multidão assim ao ar livre, sabe? Você vê assim a luta, cara, assim do bem e do mal acontecendo na sua frente, assim, de gente, cara, chorando, chamando para apelo, e a pessoa não vai, cara, não, e olha, cara, e se coça e pega. Então, esse momento é um momento que já surgiram composições ali nesse momento ali, fazendo, porque o pastor, o Arautos, para quem não conhece, o pastor está fazendo apelo, a gente vai pro piano e fica ali fazendo um climinha, né, cara, poucas notas, e às vezes vimos umas coisas assim, pô, isso aqui dá uma música, hein? Aí eu tinha o papelzinho assim com a programação, né, colocava as músicas que eu fazia. Muitas vezes eu pegava aquele papel e virava assim com a caneta aqui, aí botava um outro sonzinho para ficar segurando assim, aí ficava, cara, aí escrevia ali as notinhas ali, não era a música toda, mas uma ideiazinha que muitas vezes se transformava em música depois, né? Com certeza. Essa música mesmo, que eu falei, né, como é que é? Mal posso esperar. Ela foi a letra foi baseada no enterro da minha avó, mas a música, ela surgiu num sermão. Que eu fiz isso aqui. O tema principal da melodia. Fiz isso aqui, exatamente isso, cara, assim, no piano assim. Aí eu, opa, isso aqui tá. Eu peguei na hora, assim, porque a minha cabeça é muito ruim pra essas coisas, assim. Eu anotei. Pra memorizar. Né? Eu já perdi música que eu falo assim, cara, isso aqui é música legal. Depois eu chego em casa, cadê a música? Sumiu. Então eu anotava ali, só isso. Legal. Depois porque a partir disso saiu. Que legal, cara. Loucuras de música, né? Vamos pro versão adoradores agora, parte de adoradores. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Essa foi a versão, foi o primeiro Adoradores, né? O primeiro Adoradores, O primeiro Adoradores que acabou entrando depois no Inário Adventista, né? Nessa última versão. Essa entrou na última versão agora? Que legal. Fiquei muito feliz aí de ter alguma coisa minha no Inário. Que legal. Nunca imaginei Imagina? na minha vida ter uma música no Inário. Que benção, né, cara? Essa um pouco mais, né? Entrou também. É aquilo que a gente falou, né? Os planos de Deus realmente são outros para nossa vida, né? Você queria ser engenheiro mecânico? Tá sendo engenheiro musical. Outra aqui que é bem conhecida, Verei Jesus. Verei Jesus. Qual o tom que a gente fazer? Que aqui tá no tom da Laura Moreno, né? Eu acho que não é muito bom pra gente, não. Acho que dá, né, louvor? Que é congregação, né? Eu creio sim, que ele virá e muito em breve subirei. Um novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Verei Jesus. Essa daí parece que já atingiu mais de 1 milhão de views aí, essa música aí no YouTube, parece. Eu acho que eu vi esse papo esses dias aí. Muito legal, muito legal. Cara, você fez muita coisa. Só pra gente não... Vamos aqui só...
além desses todos esses trabalhos, por exemplo, tem um projeto, né, na gravadora que se chama Duetos, né? E você também estava lá na versão, foi 2, a partir da versão 2, que você Eu produziu. não sei se qual não me versão engano. foi não, mas... Uma delas, né? Mas, por exemplo, teve uma que ficou muito conhecida, o nosso amigo Dida gravou, Não há Razão. Ah, sim. Dida e a Rihanna, né? Você vai fazer a voz do Eu faço Dida, Dida. Rihanna? Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Na próxima a gente sai melhor, né? Eu tenho que lembrar as letras primeiro, depois tentar fazer uma... E essa aqui, ó, acho que é a última que a gente notou, tem tantas, mas mais uma vez, porque essa daí também foi uma versão de duetos, né? outra vez? É outra vez o nome da música, né? Deixa eu ver se eu tenho a letra aqui. Pra gente aqui. Peraí. Outra vez estou... Muito alto aqui pra nós. Mais uma vez... Muito Ixi, alto, vai alto, hein? ficar... Desce pra nós aí. Mais uma vez estou... Estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Eu não lembro se a melodia é exatamente essa no final, mas Também não lembro se os mais acordes ou eram menos esse isso. também. Ricardo, olha, que bênção, cara. Que bênção ver que Deus realmente te usou para tantas produções, músicas e assim, nem você, né, eu acredito que você falou, nem você pensaria aquilo que Deus poderia ter feito na sua vida, né, aquilo que Ele fez, né, você nem imaginaria, né, que músicas que você faria tocaria tantas pessoas como realmente tocou, né. Raramente eu vou conhecer tantas músicas, mas eu acho que a gente está tão próximo esses anos todos aí que eu acho que eu realmente consegui cantar todas elas. Ricardo, conta pra gente, tem uma outra fase da sua vida que a gente não falou aqui. A Hope Channel do Canadá, né? Lá no Canadá não tinha Hope Channel e eles começaram há pouco tempo, então eu tenho trabalhado com eles lá também, né? Então eu acredito, né? E na época que eu tomei essa decisão, né? Lógico que eu orei muito por isso e eu sentia muito no coração de a necessidade, né? De repente estar lá. E realmente hoje eu vejo assim que o país, o Canadá é um país que está muito aquém, assim, comparado com o Brasil, né? Em termos de músicos, compositores, né? Isso dentro da igreja, né? Dentro da igreja adventista. Então, tem poucas pessoas que sabem fazer, sabe? E com a experiência que eu tive no Brasil, né, na Novo Tempo, hoje eu vejo assim, né, que eu tenho colocado meus talentos e ajudado num lugar que realmente precisa muito mais de ajuda do que... Eu lembro que uma vez, do que o Brasil, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou comigo assim, cara, o Brasil é uma mina, né? Assim, como é que fala? É um lugar que brota, né? Compositores, talentos, a área de TV, né? E apresentadores. E existem lugares que são poucos, né? 1 ou 2 pessoas que fazem. Né? Fora que a igreja é muito forte no Brasil, né? Muito forte. Então, realmente... Então, hoje eu estou lá trabalhando com a Hope Channel Canada. E tenho a minha vida também, moro em Saskatoon, né? Lugar quente, né? Lugar quente. Não muito quente, né? 6 meses no ano de inverno? 6 meses de neve. Olha, cara.
6 meses de neve, 2 meses de construção e... que lá o pessoal fala que tem inverno e construção, né? São as duas que depois os caras têm que preparar para o próximo inverno. Que legal, Ricardo. Quais são, assim, fala pra gente, você tem alguma coisa, tem coisa vindo aí no futuro, projetos, perspectiva? Como você falou, você é um cara que é movido a projetos. Conta pra gente um pouquinho. Hoje eu tenho, como eu disse, tenho focado bastante na Hope Channel, né? Tenho feito bastante coisa para eles e meu tempo está quase 100% dele fazendo produções para eles. Mas eu tenho meus projetos acontecendo, inclusive um projeto que a gente vai lançar junto aí, né? A música... Pode falar o nome da música? Pode falar. Tá. A música Verei Jesus, né? Que a gente fez uma participação aí de piano e saxofone, né? E estou fazendo alguma coisa para a gravadora de novo, né? Os caras me chamaram, né? E estou feliz aí por essa oportunidade de estar fazendo esse projeto com eles. Eu fico feliz toda vez que eles te chamam, de alguma forma eu tô dentro. E aí, eu tenho projetos assim que estão parados, né? Eu tenho vontade de fazer um projeto de regravação de música minha, acústico. Um projeto mais assim com uma banda, mas tudo bem acústico, assim, e alguns cantores diferentes. Mas tem uns 10 anos que esse projeto está na minha cabeça, mas ele vai uma hora vai sair. E é isso. A vida minha está mais devagar hoje em dia, comparada com aquela coisa com louca certeza, que era mas antigamente. também comparado com o Arauz, tudo aquilo que você viveu, né? Então eu tenho uma vida um pouco mais... Faço minha fogueirinha no final do dia, no quintal, com marshmallow, negócio, vou pra cama cedo. Que legal. Tá uma vida mais do campo, assim. Que legal, Ricardo. Bom, pra gente poder finalizar aqui um pouco, conta pra gente uma coisa. Se você não fosse músico, tem alguma coisa que você seria? Olha, hoje, eu tenho tido uma paixão muito grande na minha vida, algumas pessoas já sabem disso, a gente acha até estranho, pela área de vídeo, né? Essa coisa de... Produção de vídeo. Produção de vídeo, edição, que eu tenho feito também, né? Então, se eu fosse voltar no tempo e falar assim, se você não fosse músico, eu iria para essa área hoje, que eu estou nela já, que mas... acabou que você foi. Que também eu acho que tem muita ligação com música, né? Com essa coisa artística, né? Com certeza. É uma área que eu gosto muito. Mas eu não vejo muito mais do que isso também, não. Ou seja, a área artística, né? E fala pra gente, tem algum conselho que você daria para músicos iniciantes ou pessoas que estão iniciando ali na parte da artística na igreja? O meu conselho ele é bem básico, né? Mas é estudar. Não tem como você conseguir chegar em lugar nenhum, a não ser que seja um gênio, né? Porque existem gênios por aí. Mas é estudando, não tem outro jeito. Então, assim, se você quer, de repente você tem uma referência, né? Um dia eu queria ser igual a essa pessoa, eu queria compor. Fazer, não só estudar, mas fazer também. Tem gente que não faz e a oportunidade passa porque a pessoa ficou com medo de achar que ela não estava preparada também. Então, eu diria assim, você está compondo agora, por exemplo, compõe e mostra, começa a mostrar, começa a fazer, porque às vezes, é o caso da música um pouco mais, né? Eu fiz a música, não achei que essa música dá em nada, eu achei que era uma música, mais uma música, assim, que eu estava compondo ali, que talvez alguém fosse gostar. Mas imagina se eu achasse isso e tivesse falado assim, cara, essa música aqui é meio simples demais, eu não vou mostrar não. Teria deixado uma coisa para... Então, assim, pega e faz, começa a fazer, começa a mostrar e vai estudando, né? E vai se dedicar e trabalhar, dedica e trabalha, né? Tem um professor meu lá da Universidade de Saskatchewan que ele fala, sorte é a união de oportunidade com você estar preparado. Então, não adianta você estar preparado e não ter oportunidade, não adianta você ter oportunidade e você não estar preparado. Então, quando alguém fala, mas é porque você deu sorte. Não, eu não dei sorte. Teve uma oportunidade e eu estava preparado para isso. E aí aconteceu. E a gente acredita que, na realidade, a sorte, entre aspas, não existe, né? A gente acredita que Deus vai colocar ali um caminho e assim como Deus já chamou outras pessoas que não estavam preparadas para aquele momento, né? Ele chama pessoas que estão preparadas também e quando você aceita, ele vai te moldando ali no caminho, né? Teve muitas coisas na minha vida musical que eu falei sim, eu faço, pode deixar que eu faço, sem saber, sem ter a mínima noção de como fazer. Mas eu não falei não, eu falei faço sim, pode me dar que eu faço. E depois eu achei um jeito de aprender e de fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que é isso, eu tenho um pouco de coragem de falar, cara, me dá e que eu faço. E lógico, você se prepara para fazer bem feito, né? Porque também se você fizer mal feito, aí é ruim.
Última pergunta. Quem é Deus para você? Tudo. Eu acho que ele é o responsável pelo meu talento, né? Ele é a pessoa que me deu, né? Ele falou assim, eu vou, esse menino aqui, eu vou dar para ele esse talento, né? Assim como cada um tem o seu talento, né? Então, eu sou eternamente grato, né, a Deus pelo que ele me deu, pelo que ele me dá todos os dias, até pelo que ele tira, né? A gente tem que ser grato, Sim, né? sim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está aqui, tudo isso nessas músicas, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida aí, é para um dia estar perto dele, né? Amém. Que legal. Ricardo, eu gostaria de agradecer pelo prazer de poder te entrevistar. Ah, que bom, cara. Fiquei feliz quando o Peterson falou que você seria a pessoa que estaria aqui hoje. Que Então, legal. o Douglas conhece um pouquinho da minha vida. Que Deus te abençoe, que ele continue te direcionando e guiando a tua vida. E muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Valeu.